uns 15 anos atrás, acho que faz uns 15 anos, eu conheci um livro que foi indicado no processo de mestrado, quando eu morava em Londrina ainda, que foi o livro Meus Antepassados, da psicanalista francesa Anne Ancelin Schotzenberg, que foi quem elaborou a teoria da psicogenealogia. Bom, esse livro foi um divisor de águas para mim, assim, em termos de processo de autoconhecimento. E nesse livro, ela fala de alguns processos intrapessoais, e são processos também inconscientes, porque ela é psicanalista, né? Então ela vai abordar dessa forma, né? Que foram assim que me fizeram refletir e me fizeram mudar a minha mentalidade em relação a algumas atitudes que eu tinha na minha carreira profissional, e nessa época eu já era consultora. Claro que a psicoterapia, né, que eu estava em processo psicoterápico, claro que isso também ajudou, né, isso potencializa esse processo. Eu também fazia supervisão da minha prática, né, profissional. Isso também, claro que ajuda, né, não é um fato isolado, mas o livro ele potencializou esse processo todo e eu quero compartilhar com você esses 3 processos. O primeiro processo, ela chama de lealdade invisível. Se você conhece, olha, a gente está aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, né? Se você conhece, já leu esse livro, conhece esse livro, fala para mim aqui se você já leu, já conhece, para eu saber, né, com quem que a gente está aqui conversando, teu nível de conhecimento em relação a esse livro da Anne Ancelin. Ela fala da lealdade invisível. O que é essa lealdade invisível? A lealdade invisível é: você tem tanto amor por alguém da família, por um membro da família, que você acaba sendo leal a esse membro da família, essa pessoa da família, em função do amor, até mesmo na doença que essa pessoa tem. E aí ela fala que não é no sentido de uma herança genética. Ela não fala de herança genética, ela fala realmente dessa lealdade invisível, onde a pessoa apresenta a mesma doença de um pai, de uma mãe, de uma avó, e se for analisar, né, analisado pelos médicos, não havia uma possibilidade de ser genética, de ser uma transmissão genética, ok? Então, é muito interessante quando ela traz esse conceito da lealdade invisível, porque ela vai dizer assim, olha, o amor é tanto que essa pessoa se torna leal, né, a esse parente, a esse pai, a essa mãe, a esse antepassado, que ela acaba repetindo, às vezes, a história desses antepassados, né? E aí ela vai falar, além da lealdade invisível, essa é um processo, né, que acontece, ela vai falar de um outro processo que está interligado também, que é a síndrome do proletariado. A síndrome do proletariado, ela vai dizer que tem a ver também com essa questão da lealdade. Ela vai dizer assim, olha, estudos, claro que ela se baseia isso em estudos, isso não é um achismo, né? Isso é tudo fundamentado em pesquisa, em estudos que ela realizou. Mas aqui, pelo nosso tempo, eu estou fazendo uma rápida exposição, estou sendo bem sucinta, mas se eu não for claro o suficiente, fica à vontade para me perguntar aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, e eu vou procurando aqui interagir com você. Então, falando dessa síndrome do proletariado. A síndrome do proletariado pessoas que têm uma origem socioeconômica numa mais baixa, assim, né, socioeconômica mais baixa, estou falando de socioeconômico, né, o baixo nesse sentido. E que tem aí essa crença de que
Esse é o lugar onde que ela tem de direito e que ela deve ocupar, né? Que ela não pode ascender socialmente, economicamente. Então, ela não pode se autorizar a ter uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade, uma vida onde ela vai ter um reconhecimento. Não, isso não pode, por quê? Porque é a síndrome do proletariado. Esse é o termo que a Anne Selim usa, ok? Eu não vou entrar aqui se é politicamente correto ou não, não vou entrar nessa seara, tá? Eu vou ser fiel ao que a autora, a Anne Ancelin, traz lá no livro dela, ok? Bom, então vamos lá. Então, a Anne Ancelin vai falar da síndrome do proletariado. Uma vez, contar uma história para vocês que tem a ver com isso, com essa síndrome do proletariado e também com a lealdade invisível. E com outro conceito que eu vou abordar daqui a pouquinho para vocês, um outro processo. Uma vez eu ainda estava em Londrina e eu prestava serviço para uma escola de negócios, eu era professora convidada de uma de uma escola de negócios e fazia um trabalho eles chamam de coaching, mas não é um coaching, é uma mentoria para alunos. E mentorando uma aluna, né, conversando com ela, era uma aluna que ela tinha recém assumido uma gerência, e uma gerência administrativa, financeira, e me soou que tinha a ver com isso, sabe? Tinha a ver com não se autorizar a estar naquele lugar, ter sucesso, se destacar. E aí eu fui perguntando para ela, né? Aí eu levantei a hipótese, né? Que é isso que a gente faz, a gente levanta a hipótese assim, olha, parece que é isso que está acontecendo. Eu comigo mesma, né? E aí eu fui investigar. E aí eu fui investigar, assim, como que era a história da família, porque o contexto é sempre importante, né? Inclusive a Anne Ancelin, ela fala muito sobre o contexto atual, o contexto histórico, a trajetória, essa história desse indivíduo, né? Para você sempre não perder isso de vista. E aí eu fui perguntar para essa aluna, né? Que era gerente, ela tinha recém sido promovida, mas ela não estava dando certo, ela estava com algumas dificuldades, enfim. E não era uma questão de capacidade nem de competência. Não era isso que estava pegando, competência técnica. Eu vi que tinha alguma outra coisa que estava pegando ali. E eu comecei a investigar. E ela era de uma família socioeconômica mais baixa, né? Com menos recursos financeiros. Ela era a única da família que tinha feito faculdade, conseguido fazer faculdade. Dos irmãos, né, ela tinha outros irmãos, ela era a única que tinha feito faculdade. Então, aí a Anne Ancelin fala de uma culpabilidade que aparece por essa lealdade familiar. Na verdade, ela usa o termo lealdade familiar, né? Então, essa lealdade familiar leva esse indivíduo, quando ele acredita que ele não está sendo leal, né, à família, aos seus irmãos, aos seus pais, enfim, à sua descendência, a entrar num processo de culpa, né, no sentido assim, poxa, eu estou fazendo algo que eu não deveria fazer, eu estou sendo algo que eu não deveria ser, afinal de contas, meus irmãos não fizeram faculdade. Afinal de contas, eles não estão num cargo de gerência, eles não têm o salário que eu tenho, e por aí vai. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou casada com um engenheiro, ele é civil e de segurança do trabalho. Hoje não, porque já faz 30 e... Entre casamento e namoro, vai fazer 38 anos que a gente está juntos. Mas alguns anos atrás, ele fala, quando eu contava essas histórias para ele, ele falava assim, mas isso não tem lógica. Aí eu falava assim para ele, né? Mas de que lógica que você está falando, né? Claro, ele estava numa lógica cartesiana, ele estava numa lógica 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. E eu entendo perfeitamente.
Hoje não, hoje ele, hoje já isso já é tranquilo para ele. Então, se a gente fala isso, né, para alguém que não é um profissional da área de psicologia, como eu estou vendo que tem alguns colegas aqui que não são da área de psicologia, pode falar assim, gente, mas que coisa absurda, como assim? Ela chegou a gerente, tava, né, foi promovida, estava ganhando super bem e tal. Como que ela não vai se autorizar? Como que ela não vai curtir isso tudo, né? Porque não é de uma lógica racional que a gente está falando. A gente está falando de uma outra lógica, a gente está falando de uma emoção, a gente está falando de afetos, a gente está falando dos vínculos afetivos que ela tem com esses irmãos, com os pais, a gente está falando de um outro lugar, né? De outras ligações. E aí, conversando com ela, eu ousei falar isso para ela. Eu falei, olha, como que você se sente, né? Algo assim. Eu não me lembro exatamente como que eu falei, mas nesse sentido eu abordei para ela. Eu coloquei assim no sentido dela refletir, né? Como que ela via isso, né? Olha, sua família é tal, seus irmãos tal, você é a única tal, né? Como que é isso para você? E aí sim, ela falou que isso era algo que a incomodava, que não era confortável para ela ser a única da família que tinha feito uma faculdade, ser a única da família que estava ganhando muito mais do que os irmãos. Os irmãos, acho que eles trabalhavam como operários, né? Ganhavam em torno de um salário mínimo, um pouco mais que um salário mínimo, e ela carregava essa culpa. E essa culpa, ela entrava em conflito com ela mesma, né? Então, ela ficava numa ambiguidade, que a gente fala, né? Numa ambiguidade de uma coisa incerta, assim. Quero ou não quero, vou ou não vou, me autoriza ou não me autoriza a ocupar esse lugar. Então, esse é um